Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Jéssica Araújo e hoje nós iremos trabalhar posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Esse conteúdo está ligado à geometria analítica. Então aqui eu tenho três modelos de circunferência, né? Então observe, pertence, exterior e interior. Então vamos entender por que essas circunferências estão com esses três nomes. Vamos para o primeiro aqui. Ó, o primeiro modelo está dizendo que pertence, né? Pertence. E por que pertence? Vamos entender. Ó, observe aqui, eu tenho o centro, né? Aqui, ó, eu tenho o centro dessa circunferência, né? E daqui para cá, ó, observe aqui, ó, daqui para cá eu tenho um ponto P, né? Então, o que é que acontece aqui para que esse ponto P pertença a essa circunferência? Quando, observe, para pertencer é quando a distância de P e o centro da circunferência é igual ao raio. Se vocês observarem, aqui eu tenho o raio, né? Eu tenho o raio. Então, o que é que acontece? Para pertencer para este ponto P, né? Pertencer, ele tem que ser a distância entre C, que é o centro, e P, tem que ser a mesma medida do raio. Então, é por isso que eu estou dizendo que este ponto P, ele pertence, porque a distância de P e do centro é o mesmo tamanho do raio. Observe que este P aqui, ó, ele está marcado em cima, né, na linha aqui da circunferência. Então, por isso que eu estou dizendo que pertence. Neste caso, eu estou dizendo que a distância de C e P é o raio, né? A distância de P e C é igual ao raio. Já aqui no segundo modelo, está dizendo que P, né, é exterior. Por que é exterior? Vamos entender. Para ser exterior é quando a distância de P e do centro da circunferência é maior que o raio. Então, observe que aqui eu tenho o centro, né? Observe que aqui eu tenho o centro e, ó, saindo daqui até aqui eu tenho um ponto P. Então, observe que esse ponto P, ele passou da circunferência. Então, se ele passou, ele é exterior, né? A distância entre o centro e o ponto P é maior que o raio. Então, como é que eu represento isso aqui? Eu digo que a distância de C e de P é maior que R, né? Então, aqui eu tenho um raio, observe que aqui eu tenho um raio, né? E a distância do centro e o ponto P, ela é maior que o raio. Observe que o raio ele tem que ser marcadinho aqui, como foi nesse primeiro exemplo, mas o ponto passou. Então, se ele passou, ele é exterior. Então, por isso que eu estou dizendo que a distância de C e de P, ela é maior que o raio. E para ser interior, né? Para ser interior, o que é que acontece? Para ser interior é quando a distância de P e o centro são menores que o raio, né? Aqui, ó, o centro está aqui, né? Se vocês observarem aqui o centro, e a distância do centro e o ponto P, ela é menor que o raio. O raio seria um pouquinho mais para cá. Então, observe que está menor aqui, né? Então, observe que aqui eu tenho um raio, né? E observe que esta medida ela é menor que o raio, né? Ela é menor que o raio. Então, se ela é menor, ela é interior. Então, o que é que acontece? A distância de C e P é menor que R, né? Então, observe que nesses três modelos eu mostrei para vocês quando pertence, só reformulando aqui para vocês. Quando é que pertence? Quando o centro, quando a distância do centro e do ponto P é igual ao raio, é D, a distância de centro e do P é igual ao raio. Quando é exterior, quando a distância do centro e do ponto P são maiores que o raio, né? A distância é maior que o raio, então é exterior. E quando é interior, quando a distância do centro e de P são menores que o raio. Vamos ver agora aqui na prática, né? Vamos entender aqueles três exemplos, né? Do pertence, o exterior e o interior, como funciona isso aqui nos cálculos. Nos vídeos anteriores, eu mostrei para vocês a equação da circunferência. E lá a gente tinha duas fórmulas. A fórmula da equação reduzida e a fórmula da equação geral, né? A gente vai encontrar por aqui também. Então, observe aqui o exemplo.
Qual a posição relativa entre o ponto, né, 3 e 2, e a circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 9? O que é que eu preciso saber primeiro? Eu tenho que saber quem é o centro e quem é o raio, né? Eu tenho que saber quem é o centro e quem é o raio, né? Observe que aqui é a fórmula reduzida, mas ela já está substituída. Então, quem é a fórmula da equação reduzida? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Então, substituindo aqui, ó, veja que aquela já está substituída. Então, para entender, vai ficar x menos 2, né? Então, aqui é 2. E vai ficar y. Veja que na fórmula é negativo e aqui ficou positivo. Por que ficou positivo? Porque neste caso aqui no centro, o 1 veio negativo, né? Então, negativo com negativo ficou positivo. E quem é o raio? Aqui já é o resultado, é 9. E para ser 9 aqui, o raio vai ser quem? 3 ao quadrado, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, quem é o centro? 3. Então, o que foi que eu fiz? O exemplo já me deu aqui a equação reduzida já substituída, mas eu tinha que saber quem era o centro e quem era o raio. E por que eu disse que era 2 e menos 1? Porque na hora que eu vou fazer a substituição aqui na fórmula, eu tenho que saber quem é a fórmula, né? Claro. E eu tenho que entender como é que substitui. Então, o primeiro número aqui, ele vale para A. Então, veja que eu substituí aqui. E o segundo número aqui, ele vale para B. Então, observe que eu substituí aqui, né? Então, resolvendo essa parte aqui, né? Resolvendo aqui, para eu ter certeza de que este raio é 3 mesmo, vai dar 9. Então, aqui, isso aqui vai ficar, né? Ó, igual 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, observe que eu voltei a ter a fórmula, né, a equação que ele me deu lá em cima. Então, vamos fazer o cálculo. Como é? Vou calcular a distância, né? Então, quem é a distância? É a distância de P e C, né? A distância do ponto P e a circunferência, no caso, o centro, né? O centro da circunferência, porque eu quero saber se ela pertence, se ela é exterior, se ela é interior. Então, é a distância de P e C. E quem vai ser a fórmula? Vai ser a raiz, né? Vai ser a raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, né? Então, como é que eu substituo isso aqui? Vai ficar a distância de P e C, raiz, né? Como foi feita a substituição, eu já sei quem é o centro, ó. Então, aqui vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, né? Então, vamos usar agora os valores do ponto, tá? Vamos usar agora os valores do ponto. Como é que eu vou usar os valores do ponto? Esse primeiro número é x e o segundo número é y. Então, vamos substituir aqui, ó. Veja que aqui eu já substituí A e B e agora eu vou substituir x e y. Então, vai ficar a distância de P e C, né? Substituindo, quem é x? 3, então vai ficar 3 menos 2 ao quadrado. Quem é y? 2, então vai ficar 2 mais 1 ao quadrado. Então, vamos resolver aqui agora a distância de P e C, né? 3 menos 2, 1 ao quadrado. 2 mais 1, 3 ao quadrado. Então, vamos resolver agora essas potências aqui, né? Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai dar a distância de P e C, é a raiz de 10. Então, vamos entender agora se essa raiz de 10 ela é maior, se ela é igual ou se ela é menor do que o raio. Se eu fosse calcular aqui essa raiz de 10, ia dar, né, aproximadamente 3,16. Então, quem é o raio? O raio é 3, né? O raio é 3. O raio é 3. Nesse caso aqui, o raio é 3. Mas o que é que acontece? Quando eu for calcular aqui, né, comparar aqui, eu vou perceber que o valor é maior que o raio. Então, a distância de P e C, ela é maior que o raio, porque 3,16 é maior que 3, né? A raiz de 10 ela é maior que 3. Então, o que é que acontece? O valor da raiz de 10 é maior do que o raio. Tem que estar ligado nesse valor aqui, é maior do que o raio.
Então, veja que eu justifiquei aqui. A distância de P e C é maior que o raio. Então, nesse caso, é externo, né? Por que eu estou dizendo que é externo? Porque é maior que o raio, né? Se vocês observarem, eu consegui encontrar o valor da raiz em um aproximado, é 3,16, e ele é maior que o raio. Continuando aqui, eu vou mostrar para vocês um método prático, né? Resolvendo o mesmo problema, só que de uma forma mais prática. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, né, a equação que ele me deu lá no exemplo. E eu vou começar a resolver. Observe como isso aqui, como é que a gente vai resolver isso aqui. Eu vou substituir os valores de x e de y, porque é o valor do ponto aqui, ó, 3 e 2, né? Deixa eu baixar aqui, ó, 3 e 2 é o valor de x e de y. Então, substituindo aqui vai ficar 3 menos 2 ao quadrado, mais, quem é o valor de y? 2 mais 1 ao quadrado. Esse 9 aqui, eu agora vou jogar ele aqui para frente da igualdade. Então, se ele está atrás da igualdade positiva, ele vai passar para frente da igualdade negativa. Então, vai ficar menos 9. Não vou igualar ninguém aqui, tá? Então, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz, ó? No método prático, substitui as coordenadas do ponto na equação. Então, o que é que eu estou fazendo? As coordenadas do ponto é 3 e 2 e eu estou substituindo aqui, né? Observe que substitui x e substitui y. E peguei esse 9 e coloquei para frente da igualdade. Então, se ele estava positivo, ele passou negativo. Como é que eu vou saber se é externo, se pertence ou se é interno? Quando o valor for maior que zero, é externo. Quando o valor for igual a zero, ele pertence. E quando o valor for menor que zero, ele é interno. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 3 menos 2, 1 ao quadrado, mais 2 mais 1, 3 ao quadrado, menos 9, tá? Então, vamos resolver aqui essas potências. 1 vezes 1, 1, mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9, menos 9. Né? Então, vamos lá. Se a gente observar aqui, ó, 9 menos 9 já vai zerar, correto? Ó? 9 menos 9, zero. Então, quem é que vai sobrar? Só vai sobrar esse 1 aqui, ó. 9 menos 9, zero. Então, só vai sobrar esse 1. E 1, ele é menor, igual ou maior que zero? Ele é maior que zero, né? Maior que zero. Então, 1 é maior que zero. Então, nesse caso aqui, é externo. Ele é externo, né? Então, se ele é externo, observe que mesmo no método prático, eu consigo encontrar o mesmo valor quando eu resolvi pela fórmula da distância. Então, eu posso resolver pela fórmula da distância e posso resolver pelo método prático. E observe que tanto calculando a distância quanto pelo método prático, eu consegui encontrar a mesma coisa, né? A distância de P e C ela é maior que R, então é externo. E aqui, ó, 1 é maior que 0, então é externo também. Então, observe que eu posso resolver o mesmo problema de duas formas, né? De dois jeitos. Ó, vamos observar aqui mais um exemplo, né? Qual a posição relativa entre o ponto 1 e 3, né? E a circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 16, né? Então, a gente vai calcular isso da mesma forma que a gente calculou lá no primeiro exemplo, né? Primeiro eu vou calcular mostrando a vocês a distância e depois eu vou calcular pelo método prático. Então, observe aqui. O que foi que a gente fez lá no primeiro exemplo? A gente descobriu quem era o centro e o raio, né? Então, quem era a fórmula, né? Quem é a fórmula? A fórmula é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, r ao quadrado. Então, ó, substituir, observe que aqui ele já me deu a fórmula da equação reduzida já pronta, né? Então, vamos entender quem é o centro. Se a fórmula é negativa e esse 1 aqui está positivo, o que foi que aconteceu? Esse 1 aqui no centro era negativo, porque negativo com negativo vai ficar positivo, né? Já aqui no lado de y, o 2 está negativo, né? Então, se a fórmula é negativa, é porque aqui no centro o 2 foi negativo. E ele diz que o raio é 16. Então, para ser 16, quem é o raio mesmo, né? Se o valor aqui é 16, quem é o raio mesmo? O raio tem que ser 4, né? O raio tem que ser 4, porque 4 vezes 4 vai dar 16. Então, aqui, ó, o raio é 4.
Então, vamos substituir aqui. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4 ao quadrado, né? Então, vamos resolver aqui esse raio para a gente ter a certeza de que vai dar 16. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, observe que é a mesma coisa que está aqui no exemplo. Então, vamos calcular pela fórmula da distância. Então, a distância de P e C, né? Vamos escrever aqui a fórmula, essa mesma fórmula que a gente utilizou aqui. Né? Não preciso colocar o R ao quadrado. Então, vamos substituir a distância de P e C, né? Vamos substituir x e y agora, que é o valor aqui do ponto, ó, x e y, não posso esquecer disso. Então, substituindo aqui, quem é x? 1, né? E quem era o a lá? Quem é o a que a gente substituiu? É o menos 1, então vai ficar mais 1, então vai ficar 1 mais 1 ao quadrado. Mais, quem é o y? 3. Quem é o b? 2. Então, vai ficar 3 menos 2 ao quadrado. Vamos resolver agora essa potência. Então, vai ficar D, né? A distância de D. A distância de P e C vai ser 1 mais 1, 2 ao quadrado. 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado. Vamos resolver agora a potência. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui vai dar a distância de P e C, vai dar a raiz de 5. Né? Vai dar a raiz de 5. Vai dar a raiz de 5. Então, vamos entender. A raiz de 5, se a gente for calcular aqui, ela vai dar 2,2, aproximar 2,2, né? Então, esse 2,2, ele é menor que o raio. Então, se ele é menor que o raio, ele é interno, né? Se ele é menor que o raio, ele é interno, né? Interno. Por que ele é interno? Porque a distância do ponto P e o centro ela é menor que o raio, né? Eu expliquei isso a vocês na hora que eu estava mostrando lá aqueles 3 modelos de circunferência. Então, ó, na hora que eu for extrair aqui essa raiz de 5, eu vou encontrar esse valor aqui, né, aproximado, e eu estou observando que ele é menor que o raio. Então, se ele é menor que o raio, ele é interno, né? Vamos ver agora o mesmo exemplo no método prático, né? Então, o método prático, a gente vai substituir as coordenadas do ponto na equação. Então, vamos escrever aqui a equação. Vai ser x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, né? Igual a 16. Então, vamos lá. Vamos substituir as coordenadas do ponto, que é 1 e 3. Então, vamos substituir aqui. Aqui vai ser 1 mais 1 ao quadrado, né? 1, x é 1, é o primeiro número lá do ponto. E y é 3, então vai ficar 3 menos 2 ao quadrado. Esse 16, como eu tinha falado para vocês no exemplo anterior, eu coloco ele na frente da igualdade trocando o sinal. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, vamos resolver aqui agora. Então, 1 mais 1, 2 ao quadrado. 3 menos 2, 1 ao quadrado menos 16. Então, vamos lá. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Menos 16. Né? Fazendo esse cálculo aqui, vai sobrar para a gente menos 11. Né? Menos 11. Porque aqui, ó, 4 mais 1, 5. Né? 5 menos 16. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior número. 5 menos 16 vai dar menos 11. Então, menos 11, né? Menos 11, quem é o raio? É 4, né? Quem é o raio? É 4. Esse menos 11 ele é menor que 4, tá? Cuidado para não confundir isso aqui, porque se a gente for fazer aqui uma retinha numérica, a gente vai entender que o 11 tá, né, do lado de cá, né? Nos lados dos números negativos, ele é menos 11, então ele é menor que 0. Se a gente for escrever aqui, ó, a gente for fazer, né, a reta numérica, eu vou entender que aqui eu tenho 0 e esse menos 11 ele está do lado de cá. Então, ele é menor que 0, né? O menos 11 é menor que 0. Então, na hora que eu vou representar isso aqui, eu sei que ele é interno, porque ele é menor, né?
Então, aqui eu posso dizer que a distância de C e P é menor que R. E aqui eu também posso dizer que a distância de C e P é menor que R. Mas nesse caso aqui eu estou dizendo que o ponto, né? Eu estou dizendo que o ponto é menor que zero, porque eu estou calculando ele pelo método prático, né? E no método prático eu disse a vocês que a gente consegue entender se é interno, externo ou pertencente. Vai ser externo quando o ponto for maior que zero. Vai ser pertencente quando o ponto for igual a zero. E vai ser interno quando o ponto for menor que zero. Então veja que aqui é interno porque o ponto é menor que zero. Menos 11, né? Menos 11 é menor que zero. E menos 11 é menor que o raio. Vamos continuar aqui. Nos dois primeiros exemplos, a gente viu pela equação reduzida. Agora a gente vai ver como encontrar essa posição relativa entre o ponto e a circunferência pela equação geral, né? Vocês vão entender o que é equação reduzida e o que é equação geral nos vídeos anteriores. Então vamos lá, vamos aqui ao primeiro exemplo. Qual é a posição relativa entre um ponto, né, 2 e menos 1, e a circunferência da equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 2y mais 1 igual a zero? O que é que ele diz aqui? Substituir as coordenadas do ponto na equação. Então, vamos escrever aqui a equação para a gente entender melhor. Vamos escrever aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 2y mais 1 igual a zero. Então, ele diz substituir as coordenadas do ponto. Então, quem são as coordenadas do ponto? X vai ser 2 e y vai ser menos 1. Então, vamos começar a substituir isso aqui na equação. Então, onde tiver x eu vou substituir por 2 e onde tiver y eu vou substituir por menos 1. Então, vamos lá. X é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, mais y é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes, quem é x? 2, mais 2, né, vezes, quem é y? Menos 1, mais 1. Né? Observe que eu substituí os valores de x e de y pelos pontos, né, pela coordenada dos pontos. Então, vamos lá começar a resolver aqui. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Né? Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Né? Menos 6 vezes 2, menos 6 vezes 2 vai dar menos 12. Né? Negativo vezes positivo fica negativo. 2 vezes menos 1, né? 2 vezes menos 1, negativo multiplicado por positivo vai ficar negativo. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2 mais 1. Né? Então, agora vamos calcular aqui. 4 mais 1, 5. Menos 12 com menos 2, menos 14. Né? Sinais iguais, soma e repete sinal. Mais 1. Então, ó, 4 mais 1, 5. Menos 12 com menos 2, menos 14, mais 1. Vamos resolver aqui agora. Aqui vai ficar 5 menos 14 vai dar menos 9. Né? 5 menos 14, menos 9. Mais 1. Menos 9 menos 1, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, eu tenho 9, tiro 1, vai sobrar 8. Agora, menos 8, porque o 9 é maior, então eu tenho que conservar o sinal dele. Então, vamos dizer se isso aqui pertence, se é interno ou se é externo, né? Então, menos 8, né? Menos 8, ele é maior, menor ou igual a zero? Ele é menor que zero, né? Menos 8 é menor que zero. Então, eu posso dizer que esse ponto é interno. Por que ele é interno? Porque ele é menor, né? Ele é menor que zero. Então, se ele é menor que zero, ele é interno. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que menos 8 é menor que zero. Então, se eu estou dizendo que menos 8 é menor que zero, ele é interno. Já aqui no segundo exemplo, vamos lá. Qual a posição relativa entre o ponto 3 e 1 e a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 2y mais 2 igual a zero? A gente vai fazer o mesmo esquema do primeiro exemplo, substituir as coordenadas do ponto na equação. Então, quem é a coordenada do ponto? X é 3 e y é 1.
Então vamos substituir aqui na equação mesmo, tá? Então vamos lá. Quem é x? 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Quem é y? 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Menos 4. Quem é x? 3 vezes 3. Mais 2. Quem é y? 1, então vezes 1 mais 2. Vamos resolver? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Menos 4 vezes 3, né? Negativo multiplicado por positivo vai ficar negativo. Então, menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Mais 2 vezes 1, 2 mais 2. Né? Então, vamos lá fazer as contas aqui. Vamos por parte. 9 mais 1, 10. Menos 12 mais 2, sinais diferentes, subtrai e concebe o sinal do maior número. Então, eu tenho 12, tiro 2, vai sobrar 10. Menos 10 porque o 12 é maior. Né? Então, menos 12 mais 2, menos 10. Mais 2. Né? Esse mais 2 aqui. Então, vamos resolver aqui, ó. 10 menos 10, 0. 10 menos 10, 0. Então, só vai sobrar quem? Esse 2 aqui, né? 10 menos 10, 0. Então, só vai sobrar esse 2. Né? 10 menos 10, 0. Então, só vai sobrar esse 2. Então, aqui vai ficar igual a 2. Então, vamos entender. 2 é maior, menor ou igual a 0? 2 é maior que 0. Então, se 2 é maior que 0, esse ponto é externo. Né? Esse ponto é externo. Por que eu estou dizendo que ele é externo? Porque esse 2 ele é maior que 0. Tá? Então, fiquem atentos. Então, só para refrescar a mente de vocês, quando é que eu vou dizer que pertence? Eu vou dizer que pertence quando a distância de C e P for igual a R, né? Ou igual a 0, né? Então, quando é que eu digo que pertence? Quando a distância de C e P é igual a R, né? Observe aqui no desenho, é igual ao raio, ou igual a 0. Quando é que eu vou dizer que é exterior? Quando a distância de C e P for maior que o raio, né? Ou maior que 0. E quando é que eu vou dizer que é interior? Quando a distância de C e P for menor que R, menor que o raio, ou menor que 0. Então, fiquem atentos quando pertence, quando é externo e quando é interno. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido o conteúdo. Se isso aconteceu, deixa lá a tua curtida e se inscreve no canal.